Alô? Não. Continuamos com as nossas dicas a vocês. Doutor Ivan, qual é a diferença da tontura e a vertigem? É uma boa pergunta. Na verdade, existem algumas situações que são muito, até certo ponto, parecidas, tá? Existem 4 situações muito parecidas, até certo ponto parecidas, que podem muitas vezes confundir o diagnóstico, mesmo tanto para o profissional como aquele indivíduo que eventualmente vai tentar acolher o indivíduo, né? Tontura é uma coisa, vertigem é outra coisa, tá? Hipoglicemia é outra coisa, lipotímia e síncope. São situações que eu vou tentar explicar uma por uma para poder facilitar. Vamos começar com a tontura. Tontura é assim, ó. Olha, eu tô me sentindo tonto, sabe? Então, quando uma pessoa fala que está tonta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: as coisas estão rodando? Você sente que tudo roda, que as coisas parecem que estão rodando assim, ou não? Isso é uma coisa. Isso já não é. Por exemplo, se ela falar, olha, está rodando tudo, então isso já não caracteriza tontura, caracteriza vertigem. Então vamos explicar o que é isso. Tontura pode acontecer, por exemplo, eu estou sem dormir, tá? Passei a noite em claro, não consegui dormir, então eu fiquei tonto, tá? Costuma dar muita tontura, né? Eu estou usando um óculos que, puxa, tá me deixando tonto. Isso é tontura. Pressão alta dá tontura? Dá. O indivíduo com pressão alta muitas vezes fica completamente tonto. E a labirintite? Então, isso que eu vou explicar daqui a pouquinho. Isso é tontura. Então, veja, pressão alta, pressão baixa, né? A baixa dá tontura Dá também? tontura. Tá? Às vezes a pessoa pensa que é só pressão baixa, inclusive, que dá tontura. Não, é o contrário. Pode ser os dois. Então, se ela tiver com a pressão alta, ela pode ter tontura. Se ela tiver pressão alta, baixa, também pode dar tontura. Ela ficou a noite inteira não conseguiu dormir. Com certeza ela vai ficar bastante tonta durante o dia. Perigoso dirigir, perigoso, enfim, né? Porque está tonta, não tá com sono, não dormiu, passou em claro a noite. Isso dá tontura. Como o sono é importante. É extremamente importante, né? Extremamente importante. Inclusive a gente leu um artigo outro dia que o sono para a mulher é extremamente importante, principalmente para a mulher, né? Dizem até que em relação a essa questão de sexual, de libido e tudo, para a mulher é fundamental. É o Viagra da mulher. Sono? Não digo. Mulheres que ficam sem dormir muito tempo realmente começam a desenvolver problemas nesse sentido. Inclusive, ele deixou bem... E são artigos sérios, viu? De hospitais, de pessoas sérias. Não é balela, é verdade. Tá? Que mais? O que eu estava falando mais assim? Sobre a tontura, né? A vertigem agora. A tontura é diferente da vertigem. Vertigem é uma coisa assim, quer ver? Olha, nossa, as coisas estão rodando. A pessoa que tem vertigem tem a sensação que está tudo rodando. Por exemplo, se você estiver dirigindo um carro e, de repente, alguém do seu lado e tem vertigem, se ela, de repente, desenvolver a vertigem, ela vai imaginar que o carro virou. Tá? Eu sei porque isso já aconteceu comigo uma certa ocasião, né? Uma pessoa que eu estava dirigindo, a pessoa do meu lado, e sentiu, falou assim, nossa, e aí começou, nossa, graças a Deus que não aconteceu nada. E me pegando assim, como que se tivesse virado o carro, literalmente. Então, eu até falo isso nos cursos para dentista. Eu falo, olha, quando a gente vai atender alguém que tem vertigem, a gente nunca pode deixar essa pessoa olhar um ponto fixo. Por quê? Entendeu? Porque isso provoca vertigem, em alguns casos. Isso não é geral, né? Medicina não é matemática, 1 e 1, 2. E as coisas que se movem? Então, também, exatamente. Por isso também, ela não pode virar a cabeça rápido, ó. Por exemplo, vou imaginar que está no profissional, ou mesmo num cabeleireiro, por exemplo, e de repente faz isso, ó, rápido, isso pode dar vertigem. Tá? Por quê? Dá vertigem porque a vertigem tem tudo a ver com a anatomia coclear, né?
São ossos, são a anatomia do ouvido, né? E ele é muito sensível a essas coisas. Tem uma sensibilidade aguçada em pessoas que têm essa questão da... Isso, na verdade, a gente chama de labirintite. Né? Então, geralmente, a pessoa que tem labirintite é uma pessoa que tem propensão a ter vertigem. Tá? Vertigem. A vertigem, a pessoa desmaia? Não, só ela tem. Não, ela pode até ter um desmaio concomitante, mas não é o normal desmaiar por vertigem, mas sim relatar que as coisas rodam, Então é o que a gente fala, principalmente em consultório. Né? Ou mesmo uma pessoa que vai no cabeleireiro, enfim, não deve ficar olhando um ponto fixo, sabe? Assim, eu estou aqui no cabeleireiro, eu estou no dentista e tal, e fica olhando aquela câmera ali direto. Ao mesmo tempo, não pode fazer isso. Entendeu? Esse movimento rápido. Aí dá a vertigem. Daí pode acontecer. Certo. Tá? É interessante, viu? A labirintite, ela geralmente quem roda tem tudo, né? Geralmente quem tem chega a desenvolver labirintite. Então é por isso que tem aquele remédio Dramin, né? O Dramin é um remédio que se dá nessas situações, né? E que não tem contraindicação, viu? E quando não passa, toma o Dramin? Geralmente passa, geralmente o Dramin passa. Lógico que isso é um tratamento, essas pessoas têm um acompanhamento, né? Eu digo assim, numa fase aguda, o indivíduo vai, por exemplo, num consultório odontológico, num consultório médico e tal, e desenvolve um problema desse, ou mesmo no cabeleireiro, né? Porque a cera também no ouvido. Sim, também dá, pode, né? até certo ponto, não é o mais comum, né? Mas geralmente o mais comum realmente é a labirintite. As pessoas que têm a labirintite. Certo. E o que é a síncope? Na verdade, a gente tem duas situações assim também, que existe uma coisa chamada lipotímia, né? E existe uma outra chamada síncope. A lipotímia, vou primeiro falar da lipotímia. Lipotímia é parecido com desmaio, tá? Tem lipotímia, tem concussão e síncope. São três situações muito parecidas, mas não são iguais. Lipotímia é uma situação, por exemplo, que a pessoa fica nervosa. Tem gente, por exemplo, que fica muito nervoso quando vê sangue. Né? Vai num lugar, a gente via muito isso quando eu trabalhava no resgate, então ia alguém lá, ficava aquele monte de gente, né? Porque a pessoa adora ver desgraça, né? Porque, na verdade, sabe que, inclusive eu coloquei isso no meu livro de reflexões que a gente fez com a minha querida Maria Aparecida Fagundes, e a gente fez esse livro e a gente coloca num dos assuntos, a gente fala sobre isso, né? Porque as pessoas amenizam o seu sofrimento. É por isso que tem alguns programas que dão tanto ibope, né? Então, a gente ia no resgate, então tinha lá aquelas coisas terríveis, não precisa nem dizer o que acontece, né? SAMU e tal. Então, tinha gente que imaginava que dava para ficar olhando aquilo, mas não podia. E aí a pessoa ia, bom, na hora, desmaiava. E a gente tinha que acudir também, né? Então, lipotímia é uma situação assim, por exemplo, a pessoa vê o sangue, ou, por exemplo, vai determinadamente numa sala quente, sabe? Por exemplo, fazer tratamento odontológico num ambiente fechado com uma sala muito quente, é extremamente errado. Vamos aproveitar e ir para o comercial e daqui a pouco nós voltamos. Nos aguarde.